Olá, eu me chamo Evelyn Fernandes, eu sou aluna do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente estou cursando o 6º semestre de Técnico em Informática no campus Ponta Porã. Meu projeto é orientado pela professora Fabrícia Carla Viviane e tem o tema de A Volta ao Novo Normal, Desafios Sociais e Emocionais de Crianças e Adolescentes no Retorno ao Ensino Presencial. O Covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado no Brasil pela primeira vez em fevereiro de 2020, deixando até então mais de 590 mil mortes no país. A propagação do vírus gerou o início de uma pandemia, que teve como obstáculo o desconhecimento sobre a nova doença, sua alta velocidade de disseminação e a capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis. É fato de que o vírus do Covid-19 surgiu em dezembro de 2019 na China, mas se alastrou pelo Brasil somente em março de 2020, sendo um dos últimos países a ser realmente afetado e também um dos únicos possuindo um sistema de saúde gratuito como o SUS. Logo, podemos sugerir que o governo federal teve mais que tempo suficiente para investir em novos recursos de emergência e tomar atitudes preventivas para o enfrentamento da pandemia. Como resultado de um governo negligente privilegiando um tratamento sem comprovação científica, em detrimento da aquisição da vacina, investindo mais de 90 milhões de reais em uma medicação ineficiente, trocando 4 vezes de ministro da Saúde e também tratando da situação com omissão, tivemos diversos problemas em inúmeras áreas, como a desestabilização e colapso no sistema de saúde e seus profissionais, uma crise sanitária, impactos sociais, econômicos e psicológicos e o completo descaso com a educação brasileira, tais problemas que acabaram prolongando a gravidade da pandemia. Esse cenário exigiu a implementação de medidas restritivas para o controle da propagação do vírus, dentre elas o distanciamento social, que consiste no ato de se manter distante, de maneira voluntária ou involuntária, da sociedade ou convive com outros indivíduos, e quando adotado pela população é efetivo, especialmente quando combinado ao isolamento de casos e à quarentena de contatos. Uma das consequências do distanciamento social é a implementação do ensino remoto nas instituições de ensino, que afeta diretamente as classes sociais em que se encontram alunos e professores, já que existem mais de 4,5 milhões de brasileiros sem acesso à internet banda larga, mais de 50% dos domicílios rurais não possuem acesso à internet e 58% das casas não têm computador, concluindo com mais de 83% dos professores que não possuem formação para trabalhar no ambiente virtual. O século XXI é marcado por inovações tecnológicas surgindo a todo momento. Tal tecnologia vem para auxiliar os seres humanos nos afazeres diários. Porém, no ano de 2020, a tecnologia fez com que o trabalho fosse em maior escala do que o previsto, isolando cada vez mais as pessoas umas das outras, uma vez que, em tempo recorde, toda a população teve que se reajustar para uma realidade totalmente diferente, que impõe a tecnologia como meio de trabalho, estudo, comunicação, lazer e prazer, conduzindo assim o ser humano até a exaustão. Como dito anteriormente, temos que colocar em vista o fato de que o ensino remoto no Brasil não foi emergencial, e sim conveniente a um governo que há muito tempo vem tentando tornar a educação uma mercadoria e não um direito. A educação remota é falha justamente porque a educação se constitui necessariamente como uma relação interpessoal, exigindo a presença simultânea dos dois agentes de atividade educativa, docentes e estudantes. Os estudantes incorporam o papel de destinatário, adquirindo este conteúdo e características dos docentes, que têm o papel de formador, já que ele manifesta o conteúdo e a cultura a ser absorvida. Outro fator problemático do ensino remoto são as condições econômicas e sociais dos alunos, que por si só agravam o fator de violência e estresse emocional. Dados da Unicef comprovam que desde o início do ano de 2020, 1,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos pararam de frequentar a escola por não acompanharem as aulas remotas. E em dezembro de 2021, somam-se mais de 5,1 milhões do mesmo público que, em sua maioria, já viviam em situações vulneráveis. A exclusão foi maior entre crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas, que correspondem a 69,3% do total de crianças e adolescentes sem acesso à educação citados. Além dos fatores econômicos e sociais, temos que colocar em análise a situação emocional e psicológica deste público. O
O período de distanciamento impossibilitou crianças e adolescentes de vivenciarem da maneira adequada diversos estágios do desenvolvimento emocional e social, uma vez que a tecnologia, juntamente das redes sociais, cooperaram para que este momento pós-isolamento se tornasse mais preocupante, revelando a importância da psicologia avançar com a educação e a tecnologia nos dias atuais, não como uma burocracia, e sim como uma necessidade primordial. O estudo da Fiocruz 2020 comprova que crianças e adolescentes foram menos afetados fisicamente pelo vírus, por em sua maioria apresentarem menos comorbidade que os grupos de risco. Porém, isso não os protege de estarem vivenciando agravante estresse emocional. No mesmo estudo, é citado que crianças e adolescentes que foram afastados do ambiente escolar durante a pandemia poderão apresentar crises de ansiedade, insônia, irritabilidade, tendência ao desenvolvimento de episódios depressivos, falta de empatia e tendências a comportamentos antissociais. Conforme a OPAS e a OMS, quando distúrbios emocionais não são tratados na infância e na adolescência, na vida adulta, eles irão representar graves prejuízos para a saúde de modo geral. Isso porque transtornos mentais decorrentes de situações estressoras podem tornar maiores proporções na pandemia e prejudicar o desenvolvimento mental e físico. A pandemia foi considerada pelo governo e pelo presidente como algo mínimo e que sequer necessitava de sua atenção. As crianças e adolescentes citadas ao decorrer do projeto não devem ser vistas como números, e sim como pessoas que não tiveram acesso à internet, aos equipamentos necessários para ensino remoto, a um espaço de estudo adequado e diversas outras questões econômicas, como, por exemplo, não terem como estudar, pois precisariam auxiliar a sua família na questão financeira e começar a trabalhar. Muitas dessas crianças e adolescentes tentaram estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porém, quando as atividades acumulam, eles não têm opção além de simplesmente desistir. E ainda nem levamos em conta os fatores psicológicos que este mesmo público enfrentou, tendo que ficar em quarentena por mais de um ano, tendo que estudar, interagir, trabalhar e até mesmo se exercitar através de uma tela, ver seus familiares e amigos morrerem sem ao menos poderem abraçá-los, já que o vírus é extremamente transmissível. Este público teve que se adaptar a uma rotina completamente diferente do que estiveram habituados a vida inteira, e neste período de pandemia podem ter visto os pais perderem emprego, terem sofrido violência doméstica e entre outros casos. Para desenvolver este projeto, optou-se por utilizar procedimentos bibliográficos e de coleta de dados de caráter quantitativo e qualitativo. Levando em consideração as restrições impostas pela pandemia do Covid-19, este trabalho está fragmentado em 6 etapas metodológicas, nas quais as 2 primeiras etapas já tiveram avanço: pesquisa bibliográfica, escolha do público-alvo, desenvolvimento de grupos focais, aplicação de questionários, análise dos resultados obtidos e síntese geral. O projeto a ser desenvolvido caracteriza e assimila quais estão sendo as maiores dificuldades de retornar ao novo normal, que para Oliveira e Carreiro 2021 significa a volta às aulas, mas com uma experiência vivida que pode ter deixado diversos impactos negativos, não apenas na aprendizagem, mas no desenvolvimento socioemocional causado pelo isolamento social e distanciamento escolar. Também visa promover grupos focais, captando a importância de um ambiente onde crianças e adolescentes possam compartilhar suas experiências e emoções, nomeando-as e aperfeiçoando suas competências socioemocionais, e principalmente expor a importância de psicólogos e profissionais de saúde para auxiliarem na volta ao ensino presencial após tantos traumas desenvolvidos durante o período de pandemia e distanciamento social.